Olá, caros amigos do Arquivo, estamos aqui para mais um painel e na esteira da comemoração dos 40 anos do Sistema Brasileiro de Televisão SBT. Para começar essa comemoração, a gente tem que falar da figura principal do SBT, que é nada mais, nada menos do que Silvio Santos, o pai do SBT. E a gente convidou aqui um jornalista que fez até um livro sobre o Silvio Santos, Tava Tudo por Dinheiro, que é Maurício Sticer, e aí está o livro na mão do meu amigo Reinaldo. Mais uma vez o Maurício, e por coincidência, o nosso primeiro painel que eu fiz com o Hack e com o Reinaldo era a presença do Maurício. A gente já está completando um ano desse painel, que o Maurício fez junto com o Humberto Mesquita, e ele está aqui de volta para falar sobre essa figura. E claro, para comandar aqui esse papo, meu amigo José Vitor Hack e Reinaldo Maximiano, que a gente vai falar sobre essa figura uma figura importantíssima, né? Um dos principais comunicadores, empresários da história da nossa televisão. Antes de tudo, antes de falar sobre qualquer coisa, Sticer, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra. A gente não cansa de falar o quanto a gente admira o seu trabalho, o quanto a gente segue as suas palavras, há tantos anos já acompanhando o que você escreve. Muito obrigado por estar aqui de novo com a gente, valeu mesmo. Eu que agradeço, Fábio. De fato, o painel que a gente fez ano passado sobre a TV Tupi foi muito legal e trouxe questões muito interessantes. Foi um prazer ter ouvido o Humberto, foi realmente muito bacana e não tinha por motivo para eu não aceitar um convite para falar do Silvio também, nesse fórum aqui com vocês, pessoas que adoram televisão, então me sinto bem à vontade mesmo. Não, muito obrigado. E claro, o Sticer está sempre lá no UOL, na Folha também, né, Sticer? Colocando suas críticas, colocando a sua visão da nossa televisão. Não só da televisão do presente, do futuro e do passado também. Bom, a nossa figura principal é o Silvio, ok? A gente só vai discutir sobre o Silvio, mas eu queria fazer a primeira pergunta sobre o SBT. O SBT, como todo mundo fala, né, Sticer, é a menina dos olhos do Silvio, né? Aquela coisa, tantas empresas que ele tem, mas é o SBT que ele tanto adora. Na sua opinião, Sticer, o Silvio, não só o Silvio, mas as filhas também, estão cuidando dessa jovem de 40 anos, estão cuidando bem dessa emissora que chega aos 40 anos? O que você pensa sobre isso? Está sendo bem cuidada? Já começou com uma pergunta das mais difíceis, né? Olha, eu acho realmente que é um momento preocupante do SBT, né? O SBT está chegando aos 40 anos, num momento super difícil do país, né? A pandemia, a gente já está há 1 ano e meio, mais ou menos, começou em março, né? 1 ano e 4, 5 meses de pandemia uma pandemia que afetou a vida do país de várias e terríveis maneiras, né? Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da vida das pessoas, da forma como elas encaram a televisão. E a gente vive um contexto político mega complicado, né? O Silvio Santos, como a gente certamente vai falar disso mais adiante, que é um ponto super importante na minha avaliação dele, tem uma ligação muito complexa com o poder político, né, ao longo de toda a sua vida, e nesses últimos anos essa relação ganhou nuances novas, inéditas, na minha opinião, né, que nunca houve antes, que também torna ainda mais complexo o quadro, afeta ainda mais, eu acho, a situação do SBT. Então, dando uma resposta que talvez fuja um pouquinho da raia, mas eu acho que é um momento super complexo, difícil, né, e preocupante, né? O SBT hoje, às portas dos seus 40 anos. Não é a única televisão que está enfrentando dificuldades, né? Mas como nosso assunto aqui são os 40 anos do SBT, e falar de Silvio Santos, eu acho que tem que deixar isso claro, né? O que é interessante nesse momento que o SBT faz 40 anos é um ponto de que a gente olha, ao mesmo tempo que a emissora vive com coisas antigas, exibindo Lesse, Rin-Tin-Tin, a emissora tem grifes do futebol mundial, como a própria Libertadores da América, Champions League. Então, é uma caminhada dupla, né? Às vezes se mantendo encostada ali, no que sempre fez, naquele feijão com arroz, e indo um pouco além, né?
Essa questão também do futebol, Sticer, na tela do SBT, isso de fato é importante não só para o SBT, mas também mexe com a estrutura da televisão, dos eventos esportivos de modo geral. Esse para você também foi um ponto importante nesse período de pandemia, não só para o SBT, mas para a televisão em si. Sem dúvida é um fato relevante, eu acho, uma coisa maior do que olhar isso só para o SBT, né? Eu acho, de fato, está ocorrendo, né, uma mudança, né, na questão de negociação de direitos esportivos, né, no Brasil. Isso afeta diretamente o mercado de TV aberta, mercado de TV por assinatura, mercado de streaming, né? É uma coisa que vai se acelerar nos próximos 2, 4 anos, né? Essas transformações. A gente está no meio disso, está vendo isso acontecer. O SBT, eu acho, viu aí uma janela de oportunidade, né? Abriu essa janela, entrou, mas ainda são todos negócios, a maior parte dos negócios que ele está fazendo são negócios curtos, né? Preenchendo pequenas janelas ainda, contratos de 2 anos aqui, contrato 1 ano ali, ainda não dá para ter uma ideia de falar assim, o SBT vai ser um player importante nesse mercado daqui a 5 anos. Né? Eu espero que seja. Né? Acho que isso implica numa democratização na forma de assistir televisão, né? A oferta amplia bastante, né? Quando entra o SBT com Libertadores, entra o SBT com Copa América, a Record exibe Campeonato Carioca, a Band exibe Fórmula 1, né? Isso amplia, né? Eu acho, as possibilidades, é bom, não acho que seja ruim. Mas eu ainda tenho um pé atrás, porque acho que é uma situação ainda não está clara, né? Uma situação está acontecendo isso, né? Ainda tem muita discussão pela frente, discussão do ponto de legislação também, que pode mudar a legislação desse assunto, enfim. É um tema ainda em aberto, mas, sem dúvida, acho que o SBT fez muito bem em buscar aproveitar essa oportunidade, né? Tem muitas águas vão rolar ainda, né? A gente ainda tem muita coisa para ver, não só do SBT, como da Globo, da Bandeirantes, que vem com força também, né? Exato. Faustão tá aí, a Fórmula 1. Se a gente fala de grife do futebol, a Bandeirantes tem um produto de ponta que é a Fórmula 1 e está mostrando que está dando audiência, né, Sticer? A gente fugindo um pouco do tema. Quer dizer, a Fórmula 1 tem importância, né? A Globo estava um pouquinho de lado e a Bandeirantes deu um upgrade, né, na audiência, né? Eu acho que a conta para a Globo não estava batendo, né? E a Band deve ter encontrado um jeito de fazer essa conta fazer sentido para ela, né? Que são o impacto de publicidade, de audiência são diferentes na Band e na Globo, né? Então, talvez para a Globo fosse um negócio que não estava mais fazendo sentido, e também aí a Band viu uma oportunidade, né? E aparentemente realmente está sendo positivo para ela. Todas essas questões de direitos esportivos, né, incluindo as que envolvem o SBT, eu falo sempre com o pé atrás um pouco, Fábio, porque acho que falta muita transparência nesses negócios, né? Quer dizer, no Brasil, essas empresas não têm obrigação nenhuma de divulgar valores. Nos Estados Unidos, você tem mais clareza, por exemplo, sobre esses negócios, porque todas as empresas estão na Bolsa de Valores, então elas precisam tornar públicos os investimentos que elas estão fazendo em qualquer coisa, né, incluindo a aquisição de direitos esportivos. No Brasil não existe essa obrigação, porque são empresas fechadas, né, não estão na Bolsa, não tem nada que obrigue elas a tornar públicos os negócios que elas estão fazendo. Então, nós jornalistas, a gente lida muito no escuro quando fala disso. Diz que pagou 60 milhões. São sempre, enfim, fontes, às vezes fontes boas, mas são sempre informações em off nesse universo. Então, a gente nunca tem certeza absoluta dos valores, dos negócios envolvidos. Então, eu fico sempre um pouco receoso, né, de falar assim, sensacional que está acontecendo isso. Quer dizer, são coisas boas, positivas, mas precisa saber melhor, porque, na verdade, no fundo, trata-se disso, né, de negócios, né, valores que se paga para aquisição de direitos, publicidade, pacotes publicitários que você consegue vender, é uma conta
que tem que fechar, uma conta caríssima, né? Porque os preços foram subindo nos últimos anos, levou à crise que foi a Globo decidir renegociar vários desses seus acordos, perdeu por causa disso alguns. Então, a gente sabe que isso é um negócio que a gente está falando de dinheiro, é grana que está envolvida, né? Não é assim, Silvio é gente boa, Silvio curte ver Libertadores, não é isso, né? É uma coisa, é uma oportunidade de negócio e transformar isso numa coisa rentável, que dê certo, que não dê prejuízo. Mas para poder avaliar, a gente não tem, nós jornalistas não temos todos os dados necessários. É isso que o Sticer falou. Se você que está assistindo está numa dúvida, procure sobre a história do J. Ávila da Trafic, que aí vocês vão entender o quanto é bem complicado, né? E essa questão que você falou do Silvio e tudo mais, se tinha um programa, né, que o SBT sempre amou, que é o Chaves, o Silvio nunca foi muito fã, não. Mas para ele que se dane, importante que dê audiência, né? Exato. Reinaldo, você que está aí, como sempre, bonitão aí, humilhando a gente aqui, por favor, agora a gente vai falar sobre o Silvio. Você está com o livro do Sticer na mão, sua primeira participação. Valeu, Reinaldo, obrigado. Perfeito. Obrigado, Fábio, Zé Vitor, Maurício Sticer, muito obrigado pela presença aqui e a oportunidade de falar com você. E eu estou com o seu livro aqui. Né? Uma honra, feliz. É uma delícia de ler, enfim. Né? E você tem uma parte, o seu capítulo 6, que é o SBT significa Silvio brincando de televisão. Né? E hoje a gente está discutindo, a gente tem essa perspectiva, assim, do quanto o Silvio Santos já é um homem idoso, sempre foi um homem conservador, sempre teve ali umas relações estreitas com o poder, né, um tanto complicadas, sobretudo nos dias de hoje, e já se começa a falar muito de uma sucessão, né, ou de como fica o SBT, porque é uma emissora que ficou tão personalizada na figura do Silvio Santos, que às vezes é difícil de desvincular, né, essa empresa de comunicação do seu empresário, né, de quem detém ali, né, de quem é dono dessa concessão. Né. Então, se o SBT significa Silvio brincando de televisão, e muitas vezes ele brincou mesmo, interferiu em programação, tirou o programa do ar, tirou a novela do ar, encurtou histórias, enfim. Né, programa de crise, enfim. Que cenário a gente já consegue pintar, talvez agora, por essa questão da pandemia, isso fique mais viabilizado, por conta dos programas que estão paralisados, enfim, a gente consegue pensar em que cenário pós-Silvio Santos, assim, no SBT, com as filhas. Olha, Reinaldo, primeiro, assim, eu acho que tem que separar, né, o Silvio empresário do Silvio apresentador, né, que é um exercício que eu tento fazer no livro, né? E às vezes realmente confunde um com o outro, mas a visão que a gente tem, eu acho que no mínimo tem que olhar esses dois Silvios, né? O Silvio empresário, quando eu fiz o livro em 2018, ele já tinha preparado a sucessão do SBT, né? Ele conseguiu que as concessões que estavam no nome dele fossem passadas para o nome das filhas, né? Isso foi, se não me engano, um decreto no governo Temer, né, que é uma coisa importante, já preparando justamente esse momento. A empresa, do ponto de vista da administração, está bem profissionalizada, ainda que tenha essas características de empresa familiar, mas acho que uma coisa não impede a outra, né? Uma empresa familiar pode ter uma administração profissional, há vários, né, bons exemplos de empresas familiares que têm gestão muito boa, muito profissional. Então, eu acho que o Silvio, de alguma maneira, já encaminhou isso, né? Tem algumas filhas que estão na empresa, outras não, né? Tem você consegue meio intuir que a empresa está pronta para um Silvio aposentado, vamos usar assim, se o Silvio falar, não quero mais, a empresa vai continuar. A outra coisa, realmente, essa eu acho que é mais difícil mesmo de avaliar, porque é muito subjetivo, que é o SBT que tem a cara do Silvio Santos, né? Quer dizer, a imagem que a gente vê
né, do SBT, né, que é absolutamente indissociável do Silvio. Não só porque ele faz um programa há 50 e tantos anos, né, que é o recorde mundial, né, a pessoa que faz o mesmo programa desde os anos 60, atualmente um programa que ocupa 4 horas dominicais da grade, ainda é muita coisa, né, já teve 8, né, na época áurea, mas ainda é uma coisa significativa. Ou seja, só aí essa presença dele aos domingos já é uma marca, assim, uma cara que você fala, pô, o Silvio aí. E mais, eu acho, o tom da programação, né, que é muito orientado pela visão que ele tem de televisão, pela visão que ele tem do que é entretenimento popular, né, do que é, de alguma forma, negócios nessa área. E aí, eu realmente eu tenho dificuldade de responder, né? Quer dizer, eu acho que tem uma questão, assim, para mim, parece que o SBT se fia muito na ideia de que a TV aberta vai permanecer ainda muito tempo no Brasil, e tem uma lógica nesse argumento, que é uma coisa que está ligada à situação econômica do país, né? Então a TV aberta ela vai ainda atender por uma insuficiência de investimentos no país, uma insuficiência de desenvolvimento do país, ela ainda vai atender por muitos anos classes desfavorecidas que não têm condições de pagar por entretenimentos de qualidade mais sofisticada, né? Eu estou falando de TV por assinatura, estou falando de streaming, etc. Então, você entrando na sua casa entretenimento gratuito, como é desde sempre na televisão brasileira, e a televisão estando presente na casa de 96% ou 97%, segundo os últimos dos lares brasileiros, segundo os últimos dados da PNAD, ainda haveria uma longa vida para esse SBT exatamente como ele está hoje. Então, se você concorda com isso, é meio fácil a vida do SBT sem Silvio, é só continuar fazendo a mesma coisa que faz hoje, que é uma programação calcada em apresentadores populares, atrações ultra populares, ficção, novelas muito populares, enfim, é uma emissora eminentemente de programação popular, atendendo esse público, né, que a gente está chamando aqui, vamos chamar de classe C, D, e, eventualmente, alguns produtos que vão bem e atingem um percentual significativo também de classe A e B, que é, do ponto de vista da publicidade, o mais importante. Mas no SBT, até onde eu sei, ainda o principal cliente é o próprio Silvio Santos, né? Quer dizer, usar a publicidade que o SBT exibe ainda tem como principal cliente, ou um dos principais clientes, os próprios negócios do Silvio, né? No caso, atualmente, é a Jequiti, né? Por muito tempo foi o Baú, etc. Então, não sei se eu te respondi, eu acho que, pensando nessa lógica, que é uma lógica que eu já vi ser defendida publicamente por executivos da SBT, de que o Brasil ainda tem muito tempo de TV aberta pela frente, eu acho que não é preocupante, acho que vai ocorrer uma transição natural, porque basta continuar fazendo o que está fazendo. No dia que o Silvio Santos se encheu o saco e falou, não quero mais fazer meu programa. Tudo bem, continua com o resto igual, e, enfim, coloca uma outra atração popular no lugar dele. José Vitor Hack. Pode, até porque... O Reinaldo vai falar, desculpa. Pode falar. Não. Está respondido. O Hack, muito obrigado por estar aqui. Eu não fiz, até pedi desculpa aqui. Vamos lá, colocar aqui, né, o podcast do Texto Brasileiro. Gente, acessem, estamos aqui falando sobre tudo e todos, né? Também o Hack teve essa ideia aí de colocar a gente, agora ele não sabe como vai se livrar, né? Já um inferno. Agora já era, né? A gente está falando sobre tudo, tá aí, YouTube, Facebook, Spotify. Em breve, na rua da sua casa, que a gente vai alugar o carro do ovo. O carro do ovo, exatamente. Para vocês ouvirem também. É o próximo plano infalível do Cebolinha. Hack, sua participação, valeu. Stasser, a gente sempre se encontrando, já te entrevistei para o site da Abra, já é o segundo painel que a gente faz juntos, é sempre um prazer.
Eu ia começar falando do passado glorioso da SBT, mas já que os meninos pegaram o presente, eu vou adiantar uma pergunta que eu tinha deixado para o final. O Silvio, gostemos ou não, achemos ético ou não, ele sempre teve uma postura que beneficiou muito a SBT, que é a postura do "ai governo, sou a favor", né? E pela primeira vez corre-se o risco de vermos o SBT na oposição, porque aconteceu nesse governo algo completamente diferente do que aconteceu em todos os outros, que foi uma simbiose da emissora com o governo. Bolsonaro foi diversas vezes a programas da emissora, o Silvio tem um parente direto dentro do governo, e a questão religiosa da família também começou a interferir dentro da máquina da emissora. Eu não vou fazer juízo de valores, porque não cabe a mim julgar a religião de ninguém. A função de todos nós é respeitarmos as opções de cada um. Mas o que eu vejo, olhando as pesquisas eleitorais, a situação do governo e o que o SBT tem feito, é que se nada acontecer, num governo Haddad, num governo Lula, num governo Ciro Gomes, são os 3 nomes da oposição que têm mais chance, corre-se o risco da gente ver o SBT indo para a oposição pela primeira vez. E essa é uma situação completamente inesperada, não só do ponto de vista do que a gente conhece da emissora, mas principalmente do que a gente conhece do Silvio. Você acha que ele seria capaz de manter as opções que ele tem feito para não ficar pendurado na brocha? Ou então ele, mais uma vez, mudaria a casaca sem nenhum problema e andaria de vermelho pelas ruas de São Paulo? Eu justamente antes de você chegar a essa formulação final, eu já ia dizer que eu discordava, né, dessa tua visão, em parte, porque, primeiro, quer dizer, eu concordo totalmente, já escrevi, inclusive, algumas vezes a respeito na minha coluna no UOL, que a adesão do Silvio e do SBT a esse governo, ela é diferente do que ocorreu em outros momentos. Parece realmente haver, né, uma afinidade maior, não é protocolar, né, não é meramente por interesses de negócios, tem ali um entusiasmo, né? Eu lembro muito claramente do Teleton 2018, já após a eleição do Bolsonaro, ele como presidente eleito ainda, né? Que ele participou por telefone, se não me engano, e o Silvio, naquele programa, naquele dia, meio no improviso, falou que estava imaginando 8 anos de governo Bolsonaro mais 8 anos de governo Moro, né? Fez esse prognóstico, elogiando, ele tinha acabado de acertar com o Moro para ser ministro da Justiça. Então, ali já falou assim, o Silvio nunca falou isso de um governo Fernando Henrique, de um governo Sarney, de um governo Lula. Ali ele já manifestou ali um entusiasmo, né, pela situação política que eu achei realmente novo. E, de fato, né, se você observar o que aconteceu nos dois anos seguintes, né, 2019 e 2020, nos 3, né, a gente já está no 3º ano, em 2021, né, 2 anos e meio já de governo, eu acho que dá para usar essa palavra que você usou, essa simbiose, ela parece mais explícita. Mas eu acho que, se depender do Silvio, né, e ele ainda estiver no comando e a situação política mudar em 2022, eu não vejo a menor dificuldade do SBT continuar seguindo o mantra de que o SBT não critica governo, sabe? Que é um mantra mais geral, né, que regeu a emissora desde sempre, né? A gente não Perdão pela interrupção, mas é que agora, com a tua formulação, me ocorreu uma parte da minha pergunta que eu pulei. Quando eu acho que ele pode acabar pendurado na brocha, eu levo em consideração o clima geral no país de ressentimento, de parte a parte. E quando eu digo que ele pode ficar pendurado na brocha, não é só por manter
um apoio a certas posições da direita, mas sim pela esquerda, ou pela centro-esquerda, tomar algumas decisões que firam diretamente os interesses dele e da emissora. Você acredita numa possibilidade como essa? Eu vou juntar essa pergunta do Raik com mais uma. Você relembrou, né, essa questão do Teleton. Será que o Silvio, que hoje a gente pode falar que é o Silvio sem filtro, né? Fala o que vem pela cabeça, acabou. Você acha que por ele ter soltado isso, não é porque ele está numa fase de sem filtro, fala o que quiser? Será que ele não falava antes porque ele estava com filtro? Não, talvez seja mais sem filtro, mas que o Silvio sempre falou de algum jeito, seja publicamente ou com gestos não públicos, mas ele sempre falou, né? Semana do Presidente, por exemplo, se estendeu até o princípio do governo Fernando Henrique. Quer dizer, ele fez aquilo para o Figueiredo, mas continuou. Acabou a ditadura, continuou a Semana do Presidente, entendeu? Então, eu não acho que... isso, para mim, nada talvez seja mais eloquente da visão do Silvio de política do que a Semana do Presidente, né? Então, assim, mas eu acho que não. Eu acho que o SBT não vejo assim um risco institucional. Eu vejo assim, houve uma perda de simpatia, né, em segmentos do público, né, essa posição do Silvio, né, excessivamente pró-governo, acho que decepcionou uma parcela dos espectadores. Mas qualquer que seja o governo que venha ao país com a eleição de 2022 e chegue ao poder em 2023, seja continuidade ou seja uma ruptura, né, um governo em outro totalmente diferente, acho muito improvável que algum governo abra mão do apoio de uma televisão popular que fala diretamente com as classes C e D, como o SBT. Acho que o pragmatismo vai falar mais alto sempre, fala mais alto sempre nesse campo da comunicação. É evidente que sempre vai haver uma militância cobrando, exigindo, até eventualmente, como você citou, pedindo, como é que chama, não reprovação, algum tipo de represália. Represália, exatamente. Mas acho muito improvável que algum governo se oponha, caso, né, se manifeste mais uma vez sempre esse apoio que o Silvio dá e deu, né, a todos os governos. Né? Acho é uma história realmente muito... Eu até observo, acho isso no livro, a certa altura, quer dizer, que a grande diferença do Silvio é que os gestos dele são públicos, né? Mas é uma postura que, no fundo, todos ou quase todos donos de canais de comunicação sempre tiveram no país, né? Se você pensar bem, né? Que o Silvio ele é muito explícito, né? Eu adoro, por exemplo, a história, acabou o governo Figueiredo, no finalzinho do governo Figueiredo, ele ganhou a TV de Brasília, né? Nos últimos 3 meses, lá, não me lembro a data exata, mas finalzinho do governo Figueiredo. Aí começa o governo Sarney, o Antônio Carlos Magalhães fala assim, precisamos rever essas concessões todas do final do governo Figueiredo, que foi um trem da alegria, né? Finalzinho do governo Figueiredo foram centenas de concessões de rádio e televisão. Aí, os primeiros dias, semanas de governo Sarney, o ACM solta essa. Aí chega, acho que, se não me engano, é março, está lá o Silvio conversando com o Sarney, foi lá conversar com ele, nunca mais se falou de cancelar essa concessão que ele tinha dado para o SBT em Brasília, entendeu? Então, enfim, isso é um exemplo só, mas do modus operandi deles todos. Aí eu estou dizendo, não é dos donos só, é dos donos do poder e dos donos dos empresários, entendeu? Eu não vejo esse risco que você está imaginando, não, Zé Vitor. Eu vou aproveitar aqui que o Sticer e o Hack falaram, eu vou colocar aqui uma campanha do SBT, um dos piores momentos do governo Sarney, que era o momento que o Plano Cruzado já tinha feito água, era hiperinflação, o país estava eliminado.
E o Silvio, o SBT colocou essa campanha para vocês verem o quanto o Silvio sempre esteve do lado do governo, mesmo com o governo ali fazendo água. Esse é um dos momentos, e essa é uma campanha que o SBT fez num dos piores momentos do governo José Sarney. Vou colocar aqui para a gente assistir. Se você fizer a sua parte, o Brasil vai. Esteja você onde estiver. Faça o que você quiser. Faça o melhor. Pensando não só em você, mas também nos seus filhos, em sua família, em sua cidade, neste país que é seu. Não há crise que resista quando a gente crê e faz. Se você fizer a sua parte, o Brasil vai. Nós, do SBT. Aí vocês notam o quanto... E esse é de 87, até foi o Mofo TV que postou, Neto. Um abração para você, a gente te adora. E isso mostra o quanto o SBT sempre ali com o país quebrado, mas o SBT estava lá. Vamos para frente. Hack, você quer falar? É bom mostrar isso que você mostrou. E eu vou contar uma historinha para complementar que muito do teu público já conhece. Porque o pessoal do arquivo é viciado em televisão e conhece todos os vídeos. Tem a famosa entrevista dele, quando ele voltou dos Estados Unidos, onde ele diz textualmente o que o Maurício acredita que vai acontecer. Ele fala o seguinte: se amanhã eu acordar aí, Brasil virou comunista, eu vou doutrinar, eu vou ter meu gulag, eu vou comandar a plantação de cana, e eu vou ser dirigente do partido e eu vou doutrinar. Então, assim, eu perguntei já sabendo a resposta. O Maurício é esperto. Essa entrevista, aliás, é uma das melhores entrevistas, talvez a melhor, não é entrevista, né? Para mim, é o melhor momento dele na televisão. Grandes momentos do Silvio Santos, talvez um dos melhores momentos do Silvio Santos mesmo, né? É incrível, assim, o momento de sinceridade dele, que ele está, assim, é o máximo, Isso tem que ser preservado. Ele tem um timing, que é uma coisa impressionante. Por exemplo, o timing dele é coisa de comediante, coisa de gente realmente genial. A coisa de quando perguntam da inspiração, que ele abre o terno, mostra a camisa toda molhada. O Silvio Santos é isso, é amor e ódio constante, o que faz dele um personagem tão rico, né, Fábio? Até é interessante falar isso que o Hack falou, porque nos últimos anos a gente tem visto muitas críticas ao Silvio, a gente tem visto muitas pessoas assim questionando as falas, que às vezes são falas polêmicas, falas que incomodam muitas pessoas. O que eu queria até falar com você, Sticer, porque até você falou que tem que fazer um espaçamento entre o Silvio animador e o Silvio empresário. E uma coisa que eu noto é o seguinte, tem muita crítica. Quando a Globo fez aquele Globo Repórter especial sobre a televisão, a chamada era o Silvio Santos descendo no tobogã. Todo mundo. Não tem como. Quando a gente vê uma imagem dessa, todo mundo parece que fica encantado, né? Mesmo com críticas. Você acredita que o público brasileiro consegue fazer isso? Separar o Silvio empresário do Silvio animador? No futuro, o público vai conseguir separar o Silvio empresário, o Silvio que pensa na grana, que quer que a emissora cresça, questão de dinheiro, com o Silvio que anima, que emociona. Tem essa separação? Vai ter? O que você vê disso? Ótima pergunta mesmo. Eu tenho dificuldade de te responder. Assim. Tem alguns elementos, né? Você vê que essas últimas semanas que o SBT decidiu parar de ficar exibindo as reprises mais recentes do Silvio Santos e começou a fazer um pupurri de grandes momentos, né, do programa na história. Isso foi... acho que não afetou tanto a audiência, mas isso causou um astral tão bom para quem está assistindo, né? Isso teve um efeito tão bom. Você vê o Silvio mais jovem, com uma postura mais relaxada, né? Mais feliz. Né? Eu vejo ele, assim, aqueles momentos dele fazendo show do milhão. Esse último domingo, show do milhão com os músicos, o pessoal do pagode. A felicidade que ele está, a ironia,
né, que ele tem um pouquinho. Enfim, os momentos com o elenco do Casa dos Artistas, coisa já tem 20 anos também, que passaram vários, né? Então, é um Silvio... Eu acho que esse Silvio, né, que promoveu o entretenimento na televisão, né, de forma contínua, já vai fazer 60 anos, né, já fez 60 anos, já está fazendo, né, desde na televisão, né, ele é do rádio anos 50, mas começa na televisão no início dos anos 60. Esse Silvio está enraizado, né? Está enraizado em várias gerações, né? São várias gerações, todas têm a sua imagem, pedaços de imagem do Silvio Santos que vão guardar para sempre, né? Então, isso eu acho que é um legado dele que é indissociável, que não se perde, apesar de coisas que ele diga hoje em dia que choquem, né, que ele manifeste preconceito, que ele seja machista, às vezes pareça até racista em algumas situações. Então, eu acho assim, eu posso estar me iludindo, achar que são duas coisas que correm em paralelo, né? Acho que esse Silvio inconveniente, que às vezes fala coisas muito feias, né? Agora não fala que ele está fora da televisão, já tem quase 2 anos, mas falando ainda do Silvio do ano 2000, né, que foi um ano ruim para ele, muita gente vai lembrar disso também, né? Dessas coisas não dá para se esquecer, nem deve, né? Mas não acho que são coisas excludentes, sabe? Mas é difícil a tua pergunta, realmente. Qual vai ser a imagem do Silvio daqui a 20 anos? Essa é uma questão, né? O que a gente vai lembrar daqui a 20 anos do Silvio? Eu não sei te responder. Eu sei que não tem nada a ver, claro. Pelo amor de Deus, gente. Quem tá vendo que o pessoal tá vindo agora nos painéis tacando pedrada na gente, né? Em mim, então nem se fala. A gente vê hoje em dia... O problema é essa barba sua. Ah, mas ó... Eu até tô... Você sabe que eu tô com o moletom do cara da Pfizer, sabe? Então, mas você tá a cara do Boulos. Você tem Verdade, que, sei lá, fazer alguma coisa. Não, eu só quero invadir o coração de vocês, igual o Boulos, né? Mas o negócio é assim, o Getúlio Vargas, a gente sabe da trajetória do Getúlio, mas ficou ali marcado como o pai dos pobres e etc, né? Então, a áurea fica muito maior com erros e muitos erros e acertos de um governo, enfim. Então, mas eu acho, Stais, isso é a minha opinião, a imagem do Silvio caindo no tanque d'água, a imagem do Silvio dançando no show de calouros, a imagem do Silvio no show do Milhão, fazendo aquele suspense, eu acho que isso é eterno e acho que vai ficar um pouco acima, talvez, das polêmicas que vão estar registradas para sempre. Eu concordo inteiramente com essa ideia de que tem um legado que está entranhado mesmo, né? Que vai ficar. Eu tenho dúvidas de como que vai ser reinterpretado, né, no futuro, esse lado mais crítico, né, O Getúlio foi ditador por 15 anos e a imagem que ficou dele foi de 3 anos e meio de governo democrático. Eu acho que o bem sempre vence o mal até nisso, né? A imagem positiva sempre acaba vencendo. Acho complicado essa tua comparação. Tudo bem. Se bem que não concordo. Para um presidente, coisa, assim, donos do canal de televisão, né? Porque tem uma coisa também que foi muito reiterado no SBT ao longo desses 40 anos de existência. Assim. Porque é uma emissora de viés popular desde o seu nascimento. Talvez, acho que naquele painel sobre a TV Tupi, eu creio que foi o Sticer, foi você mesmo, Sticer, que fez essa leitura, né, quase que o braço popular da Tupi, que era do Rio de Janeiro, vai para o SBT. Agora não sei se foi você, se foi o Hack que fez essa leitura. Mas, enfim, é uma emissora popular. Mas, talvez, por ser popular, também é uma emissora muito conservadora, e com valores muito conservadores. Né? Eu estou falando de coisas desde aquele Cristo que aparecia no domingo, que tirava o sono de todo mundo,
a determinados posicionamentos, né? Então, concordo com você quando você disse que 2000 foi um ano terrível, né, para o Silvio. 2020. Me parece, 2020. Porque me parece que ele também perde as travas. Ele já vem perdendo as travas na língua há muito tempo, né? E as filhas também não parecem também ser muito... Ele é mais cauteloso. As filhas me parecem mais incautas. Elas dão uma nota, principalmente a Patrícia. Elas escorregam em homofobia, escorregam em posicionamentos complicados de matriz religiosa, de matriz neopentecostal, enfim. Que complicam muito a vida quando você vai, por exemplo, num cenário de redes sociais, né? Porque aí, pronto. Deus me livre de defender, derruba a mas internet, né? isso é uma coisa mais da Patrícia, né? A Patrícia é complicada mesmo, mas eu não tenho essa informação das outras. Não sei, talvez o Maurício as outras tenha, eu não acompanho. Acho que as outras são mais cautelosas. A Patrícia me parece mais incauta, né? Ela escorrega mais, né? Ela dá mais declarações homofóbicas, por exemplo, né? Então, assim, e num mundo muito digitalizado, né, essas imagens são processadas muito rapidamente e também são documentadas rapidamente, a gente tem alguma facilidade de gravar e ter esse material, né? Como se diz, o print é eterno, né? Talvez conviva essa imagem do homem do baú, talvez o Silvio vá ser conhecido mesmo por essas questões, mas conviva com uma certa postura muito conservadora com relação a costumes, com relação a relacionamentos, enfim, com relação a um monte de coisa. É tão engraçado que quando a gente olha para os anos 80, um programa que foi assim, muito comentado, deu audiência e tal, é Pássaros Feridos, que é uma minissérie de uma mulher, de um padre apaixonado por uma mulher, né? E vale o valor conservador da coisa, né? Sempre uma coisa do abalo à estrutura, mas no final fica ali, né? Peso da convenção. Pá. Não sei, me parece que essas duas imagens tendem a conviver. Ou eu estou muito militante querendo cutucar? Não, eu acho também, assim, acho que também vai depender muito de como o SBT fizer também a transição para esse mundo que a gente mais contemporâneo, né? Como que o SBT vai conseguir ser relevante no mundo digital, né? Quer dizer, e relevante e viável também economicamente, né, num mundo que cada vez mais caminha para isso. Por mais que ele continue apostando, né, nesse mundo da TV analógica, né, que já é digital, mas nesse mundo que eu chamo, né, que é como se fosse um mundo analógico, o mundo da TV aberta, vai em algum momento precisar fazer uma transição, né? Então, isso vai depender muito. Tem sempre uma carta que já foi citada várias vezes e que eu acho que também não deve ser desconsiderada, que é a emissora se fundir com outros grupos, né? Eventualmente, vender ou comprar, ou, enfim, ganhar uma nova configuração em algum momento, porque eu acho que isso vai acontecer nesse mercado, de modo geral. Não estou fazendo um prognóstico sobre o SBT. Acho que a tendência é também um pouco... né, vai ter mudanças aí nesse mercado daqui a 5, 10 anos. Não vai ser como é hoje, né? A gente está realmente sendo testemunhas de um processo de transformação que é muito profundo, né? Então, também, enfim... O que eu acho que é a diferença, você vai pensar em outros canais de televisão que tiveram história no Brasil, né, pelo tempo de duração, o único que eu acho que realmente se compara, mas mesmo assim já perdeu, é a Tupi, né? A Tupi durou 30 anos, né? Todos os outros canais que não existem mais duraram menos, 10, 15, duraram 10, 15, Excelsior, Continental, vários outros. Mesmo a Record, que são duas, na verdade, né? A primeira Record durou também
quase 40, foi até 89 que é vendida, então ela vai de 53 a 89, é mais de 30 anos que durou a Record. O SBT já existe há mais tempo que todos esses, né? Então, eu acho que isso também reforça um pouco a ideia de que é um canal que faz parte da vida das pessoas de uma forma maior, assim, né? Porque, com exceção, pensando, o que a gente lembra da Tupi, né? Você vai pensar, o que a TV Tupi deixou? Qual o legado da TV Tupi? Qual o legado dessa primeira TV Record, que existiu até 1989? O que a gente lembra? A gente lembra de muitas coisas, de grandes produções, coisas importantes, deixou coisas importantes, mas passou, né? Não é um negócio assim, não estão presentes mais na vida das pessoas, né? Não são coisas, acho que deram a sua contribuição para a história do desenvolvimento da televisão, para a história da teledramaturgia, para a história do entretenimento, ensinaram muito, né? Tem coisas importantes todas, mas você não fala assim, você não vê nada hoje na televisão e você fala assim, pô, isso aí é por causa da Tupi. Isso aqui é porque o Paulo Machado de Carvalho um dia pensou em fazer não sei o quê. Tem uma coisa também da vida, né? A vida é renovação, né? Nos negócios também. As coisas vão andando, vão mudando, vão se alterando. Então, também essa pergunta que a gente se faz, talvez ela não faça tanto sentido, né? O que vai ser daqui a tanto... Acho que a vida tem um ciclo mesmo, vai mudar, tem sempre vindo coisa nova, né? E é assim, né? Eu não me preocuparia tanto, eu acho, com essa questão, sabe? Pensando, daqui a não sei quantos anos. Que você quer... O Reinaldo falou, eu queria também dar um espaço para você também fazer uma pergunta. Quero. Eu queria saber primeiro a sua, porque eu te atropelei 2 vezes, né? Fiz as 2 perguntas que você pensou nos outros painéis, eu não vou te atropelar mais. Mas você sabe que eu te odeio, não? A gente se tolera, né? Por mero interesses comerciais. O Sticer, primeiro eu dei a paulada, agora vamos fazer o afago. O SBT, ele teve alguns momentos em que beiraram a genialidade, de sacadas que na Globo seriam impossíveis, na Band ninguém teria culhão para manter certas decisões. O Silvio ele tem algumas coisas que são, lógico, do conhecimento de anos e anos de televisão, mas muito de uma mecânica cerebral que é completamente diferente de todo mundo que passou pela televisão até hoje. O Boni não tinha o mesmo feeling para certas coisas que só Silvio Santos tem. Ele teve um momento, lá pelo final dos anos 80, final dos anos 90, uma década, em que ele tinha o melhor telejornal do país, que era o TJ Brasil, os 2 melhores jornalísticos do país, que era o SBT Repórter, com a Marília Gabriela, a Mônica Teixeira, era um espetáculo aquele programa. Até o Flávio Rico trabalhava lá, né? E tinha o Documento Especial, que o Fábio citou. A melhor novela do país era deles, com Éramos 6, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, eram as melhores produções em termos de capricho, cuidado, texto. Ele tinha bons campeonatos de futebol, ele tinha a melhor programação infantil. Fala para nós qual é o momento que você fala assim, aqui o Silvio teve o toque de Midas, que faz você escrever o livro, que faz a gente gravar um painel, que torna o Silvio essa figura tão mítica. Olha, Zé Vitor, uma parte, eu acho, do que você descreve é o Silvio que é convencido de que a audiência não enche a barriga de uma emissora de televisão, né? É um processo... essa é uma questão permanente na história do SBT, né? Como você fazer televisão popular viável economicamente, né? Voltando um pouquinho, fazendo um breve um preâmbulo à sua pergunta, né? A gente vai comemorar agora, em agosto, né, os 40 anos do SBT.
em menos de um mês ou em menos de 2 meses, o SBT virou vice-líder. É um negócio, acho que sem precedente na história da televisão brasileira. Um canal que não existia, entra no ar em São Paulo, em pouquíssimo tempo já vira vice-líder. Como que isso aconteceu? É fantástico você ver a programação inicial do SBT, né? Então, assim, é a programação dos anos 60 adaptada, quer dizer, pegou tudo que tinha naufragado na década de 70, reviveu, né, que tinha dado certo nos 60 e naufragado nos 70, e reviveu nos anos 80. Né? Isso chegou em final de 83, uma das maiores crises da história do SBT. Né? Gastou muito dinheiro para fazer tudo isso, a montagem da emissora e colocar todos esses programas no ar, e não tinha anúncio. Muita gente vendo e ninguém pagando para ver. Né? Então, essa primeira crise, né, ao longo de 84, se estende, acho que até 85, né, acho que mais de 20 programas saem do ar nessa época, 100 pessoas, eu acho, foram demitidas de nível artístico, né, apresentadores e tal. E o Silvio finalmente é convencido de que às vezes é melhor dar 20 pontos de audiência com Os Pássaros, por exemplo, do que dar 60 de audiência com um filme do Stallone, do alguém, sei lá, uma coisa assim, né? E aí tem eu acho esse final, começa na segunda metade dos anos 80 essa transformação, essa aposta que no jornalismo é muito interessante. Você não mencionou também o Aqui Agora, que ainda que seja muito questionado. Eu esqueci do Aqui Agora, esqueci do Jô Soares. Exatamente, eu ia dizer isso, né? No jornalismo ainda teria o Aqui Agora, que é uma contribuição super importante, né? Um tipo de jornalismo popular diferente do que já tinha sido feito também na televisão. TJ realmente traz um público novo, vem o Jô, né? Tem investimento maior em teledramaturgia, mas é como se fosse um espasmo também isso, né? É um negócio que durou também 10, 15 anos e rapidamente, no caso do jornalismo, isso tudo é desmontado de uma forma abrupta. Né? E eu acho que com o tempo o Silvio foi encontrando aí uma média entre o primeiro e o segundo SBT, né? Quer dizer, entre esse primeiro hiperpopular e esse segundo mais sofisticado, né? Eu acho que ele foi achando aí um jeito de lidar. Ao mesmo tempo, tem essa questão que ele próprio sempre investiu. A emissora sempre foi um canal de venda dos produtos dele, né? Então, isso também isso muda um pouquinho a lógica do negócio, né? Quer dizer, se você tem garantido aqui, olha, se eu vender não sei quantos mil produtos Jequiti, está resolvido o meu problema, entendeu? Então, né? Então, isso, de alguma forma, eu acho favoreceu o lado mais popular da programação, que eu acho que é o que ele gosta mesmo, né? Que é a programação de caráter mais básico, né? Mais de comunicação mais direta com o público, sem firulas, sem pretensão, né? Enfim, eu acho que realmente tem uma ambiguidade, acho que ainda cabe até uma análise mais aprofundada sobre, se você pensar só a programação do SBT nesses 40 anos, estudar ela mais detidamente, as idas e vindas, altos e baixos, os momentos que você chama de geniais, os momentos que são de pura apelação, né? Os golpes do destino, né? As malandragens, né? Também é uma época que, por exemplo, Casa dos Artistas, não poderia, hoje eu acho que não rolaria uma coisa, a tramóia, vamos chamar assim, que a história do roubo da sinopse é maravilhosa. Acho isso muito difícil hoje ser viável uma coisa dessa, num mundo hoje tão interconectado, né? Tão, né? Desculpa até eu me alongar, Fábio, é que ele entrou numa questão que é muito interessante, por exemplo, a questão do digital. O SBT e a Rede TV, eles pegaram um caminho completamente oposto ao da Globo, da Record, até mesmo da Band, que está montando seu Band Play. A Record tem o Play Plus, goste ou não, está lá, funciona,
época de Fazenda vende muito. A Globo não precisa nem dizer. Eu sou uma pessoa que dei o braço a torcer. Eu sempre achei a estratégia errada e agora está se provando a mais correta. Eles estão conseguindo se tornar um player importante e influente. E o SBT e a Rede TV estão apostando no YouTube, o bom e velho YouTube. E aí é uma estratégia que eu olho com muita simpatia, mas eu não sei se é sustentável a longo prazo. Eu queria a tua opinião. São duas emissoras que estão apostando nisso, estão ganhando dinheiro, porque o YouTube dá dinheiro. Só o canal de pegadinhas do programa do Silvio deve dar uma renda muito boa, porque tem bastante visualização, bastante inscrito, enfim. O que você acha dessa opção que o SBT fez? Não gastar com serviço próprio e investir em um serviço que já existe. Eu não tenho dados realmente para te responder, Zé Vitor, dados concretos, né? É um pouco achismo meu só. Eu tenho a impressão que o caminho não é por aí, sabe? Acho que, assim, se você olhar a experiência também em outros países, o que está acontecendo, sabe? Para onde está indo? Mesmo você vê canais até com algumas características comuns com o SBT, pensa na Televisa, né? Também, né, tem uma programação hiper popular, se fundiu com uma empresa nos Estados Unidos também de produção hiper popular, acho que é Univision, né, se não me engano. As duas se fundiram, se tornaram um gigante em língua espanhola para a América Latina, né? Então, acho que outra coisa, não sei se você reparou, nas últimas semanas, o Globoplay anunciou a compra de novelas da Televisa. Essa semana anunciou a compra de novelas turcas, que é um filão. O filho do Bolanhos negou, mas há um boato forte de que o Globoplay está negociando Chaves e Chapolin também. Sim. Então, quer dizer, o Globoplay está vendo ali um nicho de mercado que é novela. Né? Todo mundo fica falando, novela da Netflix. O dia que o Netflix começar a fazer novela, você vai olhar para o catálogo da Globo para chegar ali perto, porque não vai ser por aí que a Netflix vai conquistar. Não vai. Já perdeu essa disputa específica, né? Estou falando, a Netflix está na frente em várias questões, mas se a Netflix, porque vejo muito essa especulação na imprensa, a novela da Netflix, quando a Netflix fizer novela, tarde, né? Tudo bem, vai comer muita grama para chegar, poder oferecer, né? O que a Globoplay já se colocou nesse mercado, né? Ela entendeu que isso aqui é um nicho que ela tem que oferecer, botar isso na roda. E já está, né, preparada. Se olhar, mais de 100 novelas próprias, né, colocando coisas antigas, joias, né, Bem Amado, coisas incríveis estão entrando lá. E aí começou a comprar esses latinos, pô. E agora as turcas. Porra, entendeu? Então, o que o SBT está fazendo? Né? Pô, Chiquitita, você vai ver, tudo bem, tem no SBT, mas agora já tem no Globoplay, né? Então, eu acho, eu não sei se eu te respondi, mas eu não sei esse negócio do SBT, o que eles estão pensando realmente, não está claro para mim. Não sei se eles estão ali no YouTube porque é por falta de outra opção, sabe? Não sei se tem uma ideia clara ali de olhando para frente, sabe? Vamos ficar aqui no YouTube por enquanto, vamos ver o que dá. Tá. Deve dar uma grana, como você disse, mas é isso que vai fazer o SBT permanecer, dar um salto, ser relevante no mercado que a gente está vendo se constituir, né? Não sei. Antes de passar a palavra para o Reinaldo, eu quero... o Sticer falou do início do SBT e tudo mais. Eu estou aqui com a programação do dia 21 de agosto de 81, né, 2 dias após a estreia. Começava com Papaléguas, aí vinha Gaguinho e seus amigos, a Turma do Pica-Pau, Popeye, Bozo, Looney Tunes, Ligeirinho e seus amigos, aí vinha O Povo na TV, que ficava 4 horas no ar,
Voltava o Bozo, Tom e Jerry, Pica-Pau, Bugs Bunny, As Prisioneiras, Moacir Franco e Ferreira Neto. Então, imagina, não tinha, ainda ia estrear o jornalismo, era só isso, desenho, Povo na TV, desenho, Moacir e o Ferreira Neto. Então, se você pegar o almanaque do SBT, que é uma joia, né, de qualidade, né? Faço propaganda gratuita aqui para esse produto deles, é muito bom. Pega lá no dia 19 de agosto, né, porque ele é cronológico, né? Pega 19 de agosto e lê a primeira semana. Você vai ver tudo que entrou no ar. Eu fiz esse exercício há poucos dias, que eu queria lembrar a ordem das estreias do SBT. Os primeiros 7 dias, você fala assim, sai de baixo, entendeu? Porque eles entraram com artilharia pesada em termos de programação popular, né? Voltou tudo, né? Além de desenhos, mas, né? Povo na TV, que é um negócio super importante, o Silvio, o Gugu. É curioso como ele parece que pegou a TV paulista, né, e fez um remake. Basicamente isso, acrescido de desenhos. Exatamente. É muito forte esse início do SBT, é muito forte mesmo. Mas se mostrou inviável. Isso que é curioso, né? Reinaldo, por favor. Na parte da minha pergunta, o Hack até já adiantou, que tinha a ver exatamente com a consciência de uma produção digital, né? Então, vou acabar requentando o café. Eu tentei apurar isso também. Você me desculpe. Não, eu não ligo, não. Mas, assim, a minha pergunta era mais nesse direcionamento para o Stice, se ele sabe de algum núcleo interno no SBT que pense esses processos que envolvem o streaming, né? Que envolvem a criação de um player, de produção que está canalizada para lá. Porque o YouTube me parece uma iniciativa econômica, viável, está à mão. Canal de pegadinhas, como o Hack citou, ok, está bombando, né? O que foi também uma grande sacada, porque os próprios produtores e artistas dessas pegadinhas não estão na ativa, né? Então, na verdade, era a minha dúvida. Se tem algum núcleo dentro da empresa SBT que pense essas plataformas, né? Essas plataformas de streaming, que a Band já começa a pesquisar uma, e o SBT tem acervo. E o SBT tem um bom acervo de programas, né? Tanto programas de entretenimento, programas de comédia, a própria Praça é Nossa entrou também na sessão da nostalgia, né? Mas tem um acervo espetacular. Sim, dos programas de auditório, os programas da Hebe, Show de Calouros. Então, assim, as novelas, principalmente as novelas daquele ciclo do Newton Travesso, que são um período bem interessante da dramaturgia do SBT. Desculpe aqui, tá? Bateu uma emergência aqui, mas eu tô ouvindo, tá? E aí era isso, assim, se você tem conhecimento de uma... Eu tentei apurar isso também e não consegui. De uma consciência ou de um início de um pensamento para planejar um player do SBT que não seja, né, o YouTube. Eu acho o seguinte, tem gente... Acho que caiu. Voltei. Caiu. Voltei? Voltou. Deu um espasmo aqui, eu vi a hora, fez... Eu sou o tiozinho que tem problema de conexão. Fiquei famoso no podcast UOL VTV, que era isso. Tiozinho, vai cair o Stice, caiu o Stice. Era uma baita piada interna, eu adorava. Muito boa. Mas, pelo menos aqui eu não estou apresentando, porque quando você está apresentando a agonia, o nervoso que dá isso, você está comandando, você cai, meu. Mas, Reinaldo, eu acho que eles têm, eles sabem que eles sabem, não tem como ignorar, tem gente, lógico que tem, né? A questão é a timidez, ou é a visão que não está clara, né? Eu não vou dizer que está errada, seria um pouco arrogante da minha parte dizer que está errada, mas não está clara ainda para mim qual é a visão deles,
né, nesse campo. Né? É uma coisa... Eles têm ensaios ali, vão por aqui, vão por ali, mas não colocaram a tropa na rua ainda em relação, né, a isso. Né? Então, eu acho, enfim, eu acho que eles estão esperando alguma coisa. Pode ser que tenha ali que tenha um toque de genialidade aí que a gente não está vendo, né, nessa postura cautelosa. Pode ser que daqui a 10 anos eles vão falar, a gente que estava certo. E aí, como diria o Zagallo, vocês vão ter que me engolir, né? Sei lá. Eu não gosto realmente de, né, fazer muito esse tipo de especulação, sabe? É complicado mesmo. Meu trabalho, no meu trabalho, eu acabo quando falo assim em lives, entrevistas, eu acabo que eu dou uns pitacos, mas eu evito muito no meu trabalho especular, porque eu não sou oráculo de nada, meu achismo só interessa a mim, sabe? Então eu evito muito mesmo fazer esse tipo de coisa. E eu acho que a gente não tem informações suficientes para poder fazer essa avaliação que você está fazendo. Eu acho correta a tua angústia, assim como é minha, eu também tenho essa. Eu olho para esse SBT e falo, pô, esses caras, o que eles estão pensando, sei lá, daqui a 10 anos? Eu fico com essa sensação que não estão fazendo, mas pode ser que estejam fazendo, a gente não sabe, entendeu? Ou pode ser que o não fazer nada seja o certo. Né? Hack, por favor, aí, antes de eu fazer a última pergunta, gostaria da sua pergunta já para ir para a última. Aliás, essa questão da expectativa do que o SBT vai fazer, da questão da memória, até antes de puxar um pouco para o Hack, Sticer, é interessante também você como jornalista, já que esse canal retrata a gente faz aqui por meio de painéis e de imagens o resgate da história da TV, é importante cada vez mais valorizar também esse trabalho dos meus colegas, de escritores, né? Cada vez mais importante ter esse acervo perto para que escritores, jornalistas, estudantes, enfim, né? É importante esse trabalho, né? Antes de tudo isso que você falou, isso é um bem com valor, né? Estou falando em termos econômicos. Antes de pensar na importância cultural e histórica, vou falar a língua que esses caras entendem. Isso é um bem de valor, né? É um negócio. Você tem que botar isso, né? Tratar isso com o maior carinho possível, né? E, de fato, o SBT tem muitos e muitos tesouros, né? Muito, pela originalidade da sua programação, né? Pelos caminhos variados que trilhou nesses 40 anos, né? Por tudo que o Silvio já fez e deixou de fazer. Então, é óbvio, eu concordo, né? Isso tem uma importância cultural, histórica enorme, mas também tem uma importância econômica. Tem que ser valorizado, né? Hack, por favor. Maurício, eu sou uma criança dos anos 80, 90, e eu tive a glória de, numa tarde, em 1989, ser levado pela minha mãe para escolher um presente de Dia das Crianças no Mapping, na Praça Ramos. E não lembro se foi quinto ou sexto andar, eu encontrei um jogo imenso de tabuleiro chamado Globogame. No que consistia esse jogo? Era uma espécie de banco imobiliário, onde o objetivo era você montar a programação da Globo e quem desse mais audiência levava a rodada. Digamos que existisse o SBT Game e você está aqui na mesa com a gente jogando. Você tem direito a escolher 5 programas para montar a sua programação para tentar ganhar a rodada. 5 programas da história do SBT que você acha que daria para ganhar a rodada. Quais seriam, Maurício, e por quê? Bom, eu vou falar coisas que eu sei que são caras para o Silvio Santos. Bozo, Casa dos Artistas, Chaves, Jô Soares. Esses 3 são, acho, o top 3 do Silvio. Né, quando houve a exposição no MIS,
me falaram, o pessoal da organização, as 3 coisas que ele falou que não poderia, que eram obrigatórias, era ter essas lembranças, Casa dos Artistas, Bozo e Chaves. Eu acrescentaria o Jô, né, que eu acho que é um marco, né, da televisão, né, o formato que ele apresentou, e o programa Silvio Santos. Né? Se tiver que ser um quadro, por uma questão de memória afetiva infantil, é o Boa Noite Cinderela. Mas são muitos, né? Então eu faria programa Silvio Santos. Meus 5 seriam esses. Dos meus 5, você só não colocou a Hebe, que eu colocaria no lugar da Casa dos Artistas, mas eu reconheço que eu acho que você ganharia a rodada. A Hebe tem uma coisa que ela é uma personagem da televisão brasileira, né? Ela passou por todas as emissoras, né? Não acho que ela seja a cara do SBT. Acho que ela é a cara da Hebe. Né? Tem uma coisa dela no SBT, toda uma ligação dela com o Silvio e tal, mas a Hebe é Record, é Band, Rede TV. Acho que só não foi para a Globo, né? A única emissora que ela não atuou, né? Foi depois da morte. Não, ela foi homenageada na Globo, né? Mas programa dela não teve. Né? Bom, eu confesso aqui, fazendo esse painel, a gente sempre brinca, Sticer, entre nós 3 aqui, que é Globo na razão, SBT no coração, né? Não tem como. A minha primeira imagem televisiva da minha cabeça, que eu tenho uma memória, é Silvio Santos e Ari Toledo no Show de Calouros. Aí você já viu como a minha mente desgraçou ao longo dos anos. Agora eu queria fazer uma pergunta, não para o Maurício Sticer, escritor, não para o Maurício Sticer, jornalista. O Sticer, como foi a primeira vez que você viu o Silvio? O que você sentiu quando você encontrou o Silvio pessoalmente pela primeira vez? Como é que foi essa experiência? Você sabe que eu só encontrei ele uma vez, que foi no Troféu Imprensa de 2020, né? Não, 2019. 2020 já não teve. No Troféu 2000... cara, foi muito impactante, né? Silvio fora que é todo um ritual, né? O Troféu Imprensa é um ritual que as pessoas que já foram muitas vezes falam que é meio parecido. Você fica confinado numa salinha, chega muito cedo e fica esperando o Silvio chegar. E ele foi mega simpático. Ele tinha lido o meu livro, que tinha sido lançado no ano anterior. Para minha surpresa, ele disse que tinha gostado. E você me lembrou de coisas que eu não lembrava mais. E foi mega gentil comigo, mega. No programa ele falou, deu uma cancha para mim, né? Mostrou o livro, fez propaganda do livro. Foi um showman, né, comigo. Jamais vou esquecer, né? Foi muito generoso, muito gentil. E ele é isso, que já ele domina, né? Você fica intimidado, mesmo pessoas mais altas que ele ficam intimidadas com a presença dele, né? Ele é gigante mesmo, né? Ô, Fábio, como é que era o bordão dele, que ele falava dos filmes? Quando ele não tinha visto um filme? Eu não vi. Eu não vi, mas a minha mulher viu e achou maravilhoso. E o pior de tudo, que durante o programa ele pegava, era semana de filme, e ele falava, olha, eu acho que esse filme da segunda-feira vai dar uns 10 pontos. Não, mas a do sábado, talvez não, porque tem um super cine. Ele ficava vendo a programação, analisando a programação no programa. É só um cara que pode fazer isso, esse cara é o Silvio Santos, não tem outro, né? Não tem outro. É inimitável mesmo. Né? Isso é muito legal. Bom, embora seja, né, tenha muitas caricaturas, imitação nesse sentido, né, imitar os gestos, a figura dele, né, a facilidade de comunicação dele é única, né, e é inimitável mesmo. Não, e convenhamos, o pessoal assistia a Globo, mas depois ia lá para a TVS para ver os filmes da TVS. 9h30, em ponto. 9h30, ponto. Acho legal ele lembrar ele fala, né, da Carmen, que é uma novela que estava na Manchete, que é a Glória Pérez. E a estreia de Mandala, que era o Dias Gomes com o Marcílio Moraes, né? E um bom primeiro capítulo.
Ainda hoje é um bom primeiro capítulo. E nesse vídeo que O eu Superman postei... 3 é uma droga. Não, mas olha, no Twitter colocaram lá, que ficaram questionando que eu compartilhei esse vídeo, pessoal. Mas vem cá, acabou. A Globo terminou a novela 8h32, 9h32. O SBT realmente começou o filme 9h30. A novela deu Ibope e o filme bateu a Globo. Então, foi o que o Silvio fez, falou, deu certinho. A Globo ganhou, claro, e o SBT depois tomou primeiro lugar. Reinaldo, já aproveitando aqui a carona, por favor, suas considerações. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Sempre bom ter você aqui. Valeu, meu amigo. Valeu, Fábio, Zé Vitor, Maurício, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui. E recomendo o livro, a leitura do livro do Sticer, né? Que é o Topa Tudo por Dinheiro. Muito obrigado. Muito bom. Como diria o Silvio Santos, muito bom, mas eu li. Eu li. Muito obrigado. Suas palavras, muito obrigado mais uma vez. Enquanto você fala aqui, eu vou fazer o nosso jabazinho aqui. Isso, muito obrigado. Bom. É sempre um prazer falar com o Maurício, uma pessoa inteligente, que sabe se expressar e que coloca suas opiniões com muita serenidade, né? É sempre maravilhoso estar aqui falando com ele. E me chame sempre que ele estiver, porque eu gostaria sempre de estar com ele. É sempre um prazer. E falar do Silvio, quem for bater no Fábio aí, pelo amor de Deus. A gente fala mal da mãe, a gente fala mal do avô. Por que não vai falar mal do Silvio? A gente ama. A pessoa só é realmente humana se ela tem erros, acertos, altos e baixos. Tudo isso é puxação de saco do governo, é a genialidade, é todo esse caldeirão que faz ele ser Silvio Santos. Senão não seria outra coisa, e a gente estaria aqui falando só do SBT de maneira protocolar. A paixão faz parte, a crítica faz parte. A gente só critica quem gosta. Quem a gente não gosta, a gente nem liga. É isso, foi um prazer. Bom, e sempre lembrando que para você acompanhar todo o trabalho do Maurício Sticer na Folha, no UOL, também, você está no vídeo também, né, Sticer? No Splash também, no YouTube também? Eu tô de férias agora, eu tirei um pouquinho umas férias mais longas, estava muito cansado e queria desenvolver alguns projetos pessoais. Eu só volto em setembro, no início de setembro, mas também vou voltar fazendo podcast, vídeo, tudo pacote completo do UOL lá. E olha, cabe uma micro perguntinha para o Maurício para encerrar? Pode ser. Maurício, Botafogo. Que maldade. Mais uma tristeza de 2021. Não, gente, eu sou São Paulino, eu tenho lugar de fala, eu posso falar. O Fábio, eu tenho direito aqui a uma fala final aqui também? Claro, por favor. Já chegou a hora, eu estou me antecipando aqui, não? Não, pode falar, por favor. Não, eu queria aproveitar a deixa que o Reinaldo e o Zé Vitor me deram para falar brevemente do livro Topa Tudo por Dinheiro, que é o seguinte, eu acho que ele é exatamente isso que a gente conversou aqui, ele é fruto da minha postura como um jornalista e crítico de televisão, que por formação ou deformação profissional é muito crítico, né? Eu sou uma pessoa muito crítica, né? Muito preocupada em, enfim, apontar as questões, os problemas, etc. Mas, ao mesmo tempo, acho que o livro não deixa de manifestar minha admiração pelo que o Silvio fez. Né? Eu tenho muito orgulho desse livro por isso, porque eu acho que ele conseguiu, de alguma forma, ser mais que respeitoso com o Silvio, mostrar por que o Silvio é importante, e, ao mesmo tempo, apontar inúmeros problemas que eu vi na trajetória dele em vários momentos e várias situações diferentes. Eu acho que a gente, um pouco aqui nessa conversa, também expressou isso, né? Então, para mim foi um enorme prazer, né, ter você, Fábio, Zé Vitor e Reinaldo como provocadores, entrevistadores, e eu acho que todos com essa perspectiva também, de que o Silvio é uma figura complexa, né, uma figura que não resiste a uma análise rasa,
né? É um cara que exige uma análise mais complexa mesmo, né? Então, se alguém reclamou de você por qualquer coisa que você falou do Silvio, publicou, manda passear, porque no Silvio, justamente, o grande valor dele é justamente essa riqueza de Silvios que tem dentro de um Silvio, né? É isso que fez dele o que ele é, a importância que ele teve, né? E, enfim, acho que a gente, de alguma forma, conseguiu falar de alguns dos Silvios aqui. Olha, Sticer, eu acho que eu falo tanto pelo Hack quanto pelo Reinaldo também. Uma das coisas bacanas desse trabalho que eu tenho feito, às vezes mais frustrações do que ganhos, mas um ganho muito grande é poder olhar para a minha estante e ver que na minha estante tem o Maurício Sticer e, ao mesmo tempo, vir aqui e falar com você, bater esse papo com você, querendo ou não, ter uma amizade com você. Então, eu acho que, para o meu trabalho, é uma conquista enorme poder falar com um cara que eu admiro e que está na minha estante e que eu sempre estou acompanhando. Sticer, eu queria te agradecer. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Por ter colocado seu tempo aqui à nossa disposição. Muito obrigado. Imagina. Espero que gostem da nossa conversa. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo vocês que ficaram até agora acompanhando aqui esse papo. Falaremos mais sobre o SBT, mais sobre os 40 anos. Aguardem que vem mais novos painéis aí. E é isso. A gente vai se falando, vamos conversando. Acompanhem o canal que vem muita novidade por aí. Tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.